Olá, muito boa tarde, querido e querido ouvinte da Rádio Mundial. Para mim é uma honra mais uma vez estar aqui com você. Para mim é uma honra trabalhar com o Jean, né, Jean, meu diretor aqui da rádio. E eu quero continuar um pouquinho hoje falando do que eu estava falando na semana passada sobre o poder do agora. Na semana passada eu trouxe um livro e esse livro ele foca muito, né, no poder do agora, ele foca muito como estarmos presentes nos dias de hoje. E eu também trouxe um outro livro para complementar, que é um livro que eu gosto muito, que é um livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Esse livro eu já li 3 vezes. Para você que está na rádio não é possível ver, mas para quem está na live do Instagram e na live da rádio dá para ver. É um livro, todos os meus livros eu sempre faço muitas anotações, então eu praticamente não empresto os meus livros porque eu acabo tendo ciúmes deles. Então, quando alguém me pede um livro emprestado, eu prefiro dar de presente, porque os livros na minha vida, eles são sagrados. Eles se tornam os meus amigos e eles se tornam assim companheiros de estudo mesmo. E eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu sempre gosto de ler mais de uma vez, eu sempre gosto de fazer muitas marcações, muitas anotações para que eu possa rever, e assim vou fazendo os meus planejamentos. O livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, ele fala, né, sobre prosperidade, ele fala como nós podemos realizar os nossos sonhos, o que nós precisamos para realizar os nossos sonhos, e logo no começo do livro ele fala muito sobre o desejo ardente, né, de estarmos apaixonados realmente por aquilo que nós queremos. E eu também gosto de incluir, quando eu estou lendo esses livros e reavaliando os meus sonhos, eu gosto de incluir um exercício que é uma carta que eu escrevo para mim, direcionada ao meu futuro. Então, por exemplo, se o meu desejo daqui 6 meses eu quero ministrar uma palestra na cidade de Piracicaba. Então, nesta carta, eu escrevo como eu quero me sentir daqui 6 meses. Eu tento visualizar da melhor maneira possível, enfim, quantas pessoas eu gostaria que tivesse na minha palestra, que horas que eu gostaria que fosse, qual o local que eu gostaria que fosse. Então, uma carta que eu escrevo no futuro, mas sentindo ela realizada agora. E o que eu percebi conforme eu fui lendo essas cartas, né? Porque eu sempre leio as minhas cartas 2 vezes ao mês. Tem alguns exercícios que eu coloco em prática diariamente, outros a cada 10 dias, para quem acompanha o programa já viu, outros exercícios a cada 21 dias, e esse exercício referente à carta, referente aos meus desejos, eu coloco um programa de 6 meses. E o que eu me peguei, né? Nós estamos no mês de maio, então eu vou voltar um pouquinho atrás. No mês de dezembro do ano passado, pela primeira vez, eu datei a data de lançamento do meu livro. Então, eu coloquei que eu lançaria o meu livro dia 8 de junho de 2018. E o meu livro ficou pronto, né? A parte escrita, a parte teórica, ele ficou pronto em abril. Mas o livro não depende só de mim. O livro depende da gráfica, o livro depende de uma professora de língua portuguesa para fazer as correções. O meu livro também será traduzido em inglês. Então, não será possível eu realizar no dia 8 de junho como eu havia me programado. E como na nossa vida, muitas vezes acontece isso. Nós planejamos algo, nós idealizamos algo, mas no meio do caminho, ele pode mudar de rota. Ele pode mudar nesse caso, por exemplo, não fui eu que mudei o foco. Porque eu confesso que durante várias vezes na minha vida, eu tinha um objetivo, quando estava perto de alcançar, eu desistia. Ou por eu não acreditar em mim, ou por eu não acreditar que seria possível, ou porque o que eu queria se tornava desgastante. Porque dependendo de alguns sonhos, ou a maior parte dos nossos sonhos, não depende da gente. Depende de uma equipe, depende de outras pessoas, né? O meu livro eu também
fiz algumas fotografias, tanto em Londres quanto aqui em São Paulo, para o livro. Então, assim, isso foi entregue dentro do prazo. E por que eu estou falando isso e compartilhando isso com você? Porque provavelmente, em algum momento da sua vida, eu tenho inclusive nesse exato momento um amigo no Instagram que é o... me fugiu o nome dele! Ele é jogador de futebol, me fugiu o nome, desculpa, Edu. O Edu é jogador de futebol e eu ainda não conversei com o Edu exatamente referente sobre isso, mas eu imagino o estresse que deve ser para um jogador de futebol, né? Ele tem que, para ele jogar bem numa partida, quantas vezes que ele precisa treinar até que o jogo venha de fato acontecer, né? No meu caso é um livro, né? Quantas vezes que eu li, reli, quantas vezes que eu escrevi, para mim não estava bom. Eu chamo o meu livro de meu filho, quase que eu rejeito ele, né? Porque a gente sempre acha que nunca está bom. Então, se eu fosse esperar a perfeição que eu gostaria, eu ia demorar muito tempo para fazer muitas coisas. Então, provavelmente, né, eu vou usar ele como exemplo, né, um jogador de futebol, em algum momento ele deve entrar, né, em estresse, porque ele tem o objetivo de dar o melhor dele, de jogar da melhor forma que ele quer. E quem não almeja o sucesso, né? Um jogador de futebol, ele quer um sucesso. Ainda mais quando nós temos aí, né, o Neymar. Eu não vou se prolongar muito porque eu não sou boa de futebol. Então, eu não vou esticar muito. Um ator também, né? O ator vai entrar em cena, tem um planejamento para uma peça de teatro, para uma novela, quer dar o melhor dele, mas no meio do caminho ele acha que ele não é capaz, ele acha que ele não vai conseguir. E aí, o que fazer nesse momento? Eu, Tati, sábado agora, entrei em crise, né? De repente eu me peguei assim, triste, preocupada. Ai meu Deus, eu falei para um monte de pessoas que eu ia fazer o lançamento dia 8, e eu sou muito Caxias quando eu falo alguma coisa. Então eu tento ao máximo honrar o que eu falo para você. Então, se eu digo para você que eu vou chegar às 14h30, eu vou chegar às 14h30. Então, quando eu falo para alguém alguma coisa, eu me sinto comprometida, né? É o meu nome. Eu sou da época, acho que antiga, né? Porque antigamente não precisava de documentos, né? Para provar que você é capaz, para provar que você vai fazer. Enfim, e sábado eu me vi assim, mesmo sabendo, olha, abrir o peito, eu vou mencionar, lá nos Estados Unidos tem um exercício que a gente faz muito, né, que é a fisiologia do corpo, que é a gente rebolar, então, que é para mudar o nosso estado de fisiologia. Então, mesmo eu fazendo os exercícios que eu compartilho com vocês, que eu indico para vocês, mesmo fazendo as cartas, tudo, eu também sou um ser humano. E aí, no sábado, eu me peguei triste, preocupada, e me permiti chorar e me permiti compartilhar com a minha equipe o que eu estava sentindo. E ao mesmo tempo, nós estávamos fazendo uma pesquisa sobre dor, mas a dor relacionada ao medo, né? O que você tem medo na vida? De perder dinheiro? Medo... O Napoleão fala isso, né? Já no primeiro ou segundo capítulo, se eu não me engano, ele cita os 6 maiores medos do ser humano, que é o medo de perder, né? Medo de ficar pobre, medo de ficar doente, enfim. E é legal ter, assim, à nossa volta, pessoas que nós podemos confiar. Então, eu estou muito feliz com a minha equipe, que nós estamos construindo, né, essa relação, vem um trabalho longo aí pela frente, e compartilhar isso com ele, com a minha equipe, e poder ler, né, as dores de outras pessoas, poder ler os medos de outras pessoas, aquilo foi me trazendo uma paz de espírito. Então, quando você se encontrar diante do momento da sua vida de estresse, né, seja você esteja buscando aí o sucesso, ou na sua área profissional, ou no seu relacionamento, né? Quando você estiver no pico do estresse,
se permita sentir ele. Em um dos programas eu cheguei a falar isso. Não sufoque, não mate. Eu nunca vou falar aqui em programa nenhum. Ignore o lado ruim da sua vida. Porque eu só cresci por causa do lado ruim da minha vida. Eu só cresci porque eu tinha indiferenças com meu pai e eu não entendia aquilo. É que, como eu disse, né, eu sou curiosa e eu gosto de ir atrás. Então, para você que está aí diante de alguma decisão para ser tomada, você quer trocar de trabalho, mas você tem medo. Então, o que você pode fazer com isso? O que é importante? Ficar neste trabalho que não te faz feliz ou mudar de empresa? Ontem mesmo, eu recebi uma ligação de uma futura cliente para minha equipe, pedindo, né, a minha opinião, o que eu acho, né, deles. É tão difícil, né, a gente falar o que a gente acha do outro, porque às vezes nós achamos as coisas de nós mesmos e nós mudamos, né? Às vezes nós frustramos com o que nós nos planejamos, nos culpamos, né? Eu estava me culpando porque eu fiz um planejamento e eu não vou conseguir cumprir esse planejamento. E ok, eu não preciso ser tão rígida em tudo, né? Na minha vida eu posso ser flexível. E eu já me sinto muito grata e muito feliz por eu poder concretizar isso. Porque talvez pela primeira vez eu esteja entendendo de fato o real poder da palavra foco. O que é foco? O que é traçar os objetivos? Então, ler e reler alguns livros, para mim, tem sido fundamentais. Estar presente aqui e agora tem sido um desafio. Né? O livro O Poder do Agora fala, né? Esteja consciente, esteja presente no aqui e agora. Mas qual de nós, seres humanos, desde a hora que nós acordamos, nós não estamos falando sobre o que aconteceu ontem, ou sobre o que vai acontecer amanhã ou no mês que vem? Eu vou abrir o telefone caso algum ouvinte queira ligar para a Rádio Mundial. O telefone da rádio é o 3171-0221, 3171-0221 ou 3262-4490. O meu Instagram é o Tati Smith 22 e o meu telefone para contato é o 011 97346 8886. 97346 8886. Então, voltando, né? Essa questão da equipe e de confiar. Quando eu fui fazer a passagem para trocar de equipe, não é fácil. Quando nós vamos nos tornando uma empresa, para você que tem uma empresa, né, eu imagino os desafios que você enfrenta todos os dias, né, o caos que o nosso país está nesse momento por causa do combustível. Quantos trabalhos aí estão para serem concluídos e não podem ser concluídos por causa disso? Nós precisamos sim manifestar os nossos direitos, nós precisamos sim reivindicar alguns preços, precisamos manifestar quando nós não estamos felizes e contentes. Isso é um direito nosso. Alô? Alô? A ligação tá baixa. Alô? Oi, com quem eu falo? Gilberto Santos de Souza. Eu não ouvi, perdão. Gilberto Santos de Souza. Oi, Gilberto, tudo bem com você? Tudo. Da onde que você fala? De Cotia, São Paulo. São Paulo? É Cotia. Cotia? Sim. E aí, como que você é relacionado ao seu foco? É que eu começo uma coisa, aí não termina, aí tá tudo parado e aí eu não sei como é que eu faço, por onde começar. Tá. E o que você gostaria... Desempregado também. Tá, você tá desempregado. E o que você gostaria de realizar e não consegue realizar? É que assim, né, eu tenho um ponto aqui na minha casa e eu marco de fazer alguma coisa para me vender, para me evoluir, só que eu não consigo. E por que você não consegue? As pessoas não querem comprar o que você colocou à venda? Não, eu não coloquei ainda. Eu faço esse plano, só que não dá certo. Ah, entendi. Isso que você faz, que acontece com você, não se preocupa, porque acontece com um monte de gente, já aconteceu comigo. Então você tem a ideia na sua mente, certo?
Você está idealizando o que exatamente você gostaria de vender? Então, eu queria colocar assim, tipo, de tudo, né, um pouco, porque eu também não tenho dinheiro para investir muito. Tá, mas defina para mim, o que é esse, você precisa ter claro o que você quer vender. Então, cita aí 3 coisas que você gostaria de vender. Então, aqui é assim, o que eu colocar aqui dá certo, sabe? Porque tem muita gente, o ponto é bom. Então, você tá vendo como que é contraditório? Você tem um desejo, que é você está desempregado. Então, assim, primeira coisa, é o ponto de partida. Você tem que sentar e encarar a realidade. Qual é a minha realidade? Eu estou desempregado e eu preciso vender o que exato? Fala 3 coisas para mim. No caso é colocar doce. Tá, então vamos lá. Você gostaria de vender doce, chocolate e uma torta. Então vamos supor. Então, primeira coisa, você tem que definir exatamente o que você quer. Porque não está claro para você. Porque se tivesse claro para você, na hora que eu fizesse a pergunta, o que você quer vender, estaria na ponta da sua língua. Então, o que o Napoleão Hill, ele fala muito o tempo todo. Se o seu sonho não está claro para você, se o seu desejo não está claro para você, como que você vai realizar isso? Porque isso depende de você, não depende de mim. Você pode ouvir todos os programas da Rádio Mundial, você pode tomar banho de sal grosso, você pode rezar, mas assim, o poder tá nas suas mãos. Então, você precisa sentar, fazer uma reflexão com você mesmo, pega um caderno e anota. Então, minha situação é essa. Eu tenho R$1.000 para comprar de doces, para comprar de tortas e fazer. Por quanto que eu poderia vender? Então, assim, tudo isso tem que estar detalhado para você. O preço que você tem para investir, quanto que você tem para investir, quanto que você teria de lucro, qual o valor... Mas sabe o que é sobre isso aí? É que assim, porque eu trabalho na área de preteiro, sabe? Só que entra o dinheiro, só que eu não consigo fazer. Às vezes entra 2.000, né? Você não consegue administrar o seu dinheiro. Isso, exatamente. Tá. Então, o que você precisa... Então, assim, é o que eu acabei de falar. E eu falei em alguns dos programas. A verdade dói, mas liberta. Então, você tem que encarar a sua verdade. Então, qual é a verdade? Minha verdade é, eu sou pedreiro, como nesse momento deve ter atores me ouvindo, empresários me ouvindo, e assim, todo mundo que tem um negócio, mesmo que seja um empresário, ele, igual nesse exato momento, não está acontecendo isso? Nós precisamos que o alimento chegue na nossa casa. Mas os caminhões estão fazendo greve, certo? Então, nesse exato momento, quantos será supermercados, enfim, eles estão sendo prejudicados por causa disso. Então, todas as empresas precisam fazer um caixa. Se você está ciente de que você horas tem trabalho e horas não tem trabalho, primeira coisa que você tem que fazer... Meu problema é esse. Então, primeira coisa que você tem que fazer, assim que você desligar o telefone, tá? É sentar... e perceber, então tá bom, semana que vem eu vou trabalhar como pedreiro, eu vou ganhar R$1.000. De R$1.000, no mínimo, você tem que tirar 10% para você. No mínimo. E aí você vai fazendo a sua poupança. Porque como que você vai abrir um negócio se você não sabe nem administrar o que você ganha hoje? Você já imaginou o tamanho do prejuízo? Dá um prejuízo grande. E adiantar, por exemplo, se eu fizesse um sorteio aqui na rádio, olha, eu vou doar R$50.000. Vamos supor que eu te desse R$50.000. Se você não consegue administrar R$2.000 que você ganha de vez em quando, imagina você ganhando R$50.000. Você está falando certinho, porque é em vez em quando mesmo. Porque assim, o seu trabalho é uma realidade de muitos brasileiros. Quantas pessoas que trabalham como autônomos? Eu tenho uma das minhas irmãs, né? Ela trabalha assim. Eu tenho familiares que também trabalham assim. Eu não tenho cliente todos os dias para fazer mentoria. Mas um dia eu vou ter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gastar todo o meu dinheiro agora? Não. O meu grande presente na minha vida,
eu considero que foi ter começado a trabalhar com 14 anos de idade. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade vendendo lingeries e depois se esticaram para roupas. E eu lembro como se fosse hoje. Como meu pai não me dava dinheiro, né? Eu tinha que aprender a fazer as minhas economias, porque eu queria fazer cursos, eu queria passear e o meu pai não me dava mesmo. E não adiantava ficar brava porque ele não ia dar mesmo, enfim. Então eu tive que aprender a administrar o meu dinheiro. Eu não podia, antes de pagar um fornecedor, gastar o dinheiro. Então eu sempre honrei. Primeiro eu pagava o fornecedor e depois eu usava o dinheiro. E eu lembro que eu abri a minha primeira poupança, eu tinha 17 anos de idade, e eu já tinha esse desejo de poupar e tal, eu me espelhava no meu pai. No meu livro até tem um trecho que eu falo disso, porque o meu pai, quando ele foi comprar o terreno para construir a nossa casa, meu pai estava numa fase que ele queria comprar uma moto. E aí meu pai, com 3 filhas, teve que optar, ou eu compro a moto, ou eu vou comprar o terreno para construir a nossa casa. Então, se você não priorizar... Qual a sua idade? Tô 47. Você é casado? 46. Você é casado? Tô. Casado. Tô. Então. 3 filhas também. Aí, 3 filhas, você tá vendo. Então, se você não priorizar hoje, se você, assim, não cair na real hoje, assim, o que eu tenho que fazer? O que eu quero? É abrir um negócio? Vou abrir um negócio daqui 3 meses. Eu nem vou te falar para você abrir agora, nem dá para eu te impulsionar para isso. Então, assim, encara a sua verdade, aceita a sua verdade e se mexa. E assim, ou você poupa, ou você aprende a fazer uma poupança para você realizar o que você quer, ou você vai continuar frustrado assim. Não se culpe, porque... parado, né? Não se culpe. Eu acho que o mais importante, já que você ligou para a rádio, e se você ligou é porque você queria, né, compartilhar isso. É que assim, né, mais ou menos eu estou aprendendo um pouquinho agora, porque essa rádio ensina muita coisa pra gente. Ensina. Eu sou muito grata de estar aqui na Rádio Mundial. Sou muito grata. Eu sou ouvinte da Rádio Mundial já tem alguns anos. Aprendo muito. Mas assim, não adianta você só ouvir a rádio e você não fazer nada. Porque nenhum comunicador da rádio pode fazer nada por você. O que nós podemos fazer é trazer para vocês um pouco de conhecimento, um pouco de cultura. Igual, o livro do Napoleão Hill tem 215 páginas. Eu devo ter falado do livro uns 5, 10 minutos. Então, assim, você tem que fazer por você. Agradeço de coração por você ter ligado, por você ter se aberto, né, comigo. Agradeço a confiança. Mas assim, tenha consciência disso por você, não pelas suas filhas e nem pela sua esposa, mas para você se sentir orgulhoso de si e não se sinta envergonhado por você ter um trabalho que horas te dá dinheiro e horas não te dá. Eu acho que agora você tem que sair do eu não consigo, é difícil, e agir, porque sem ação não, né? Olha a ação, você pegou o telefone e ligou para a rádio, então você já deu um ótimo passo, tá bom? Tá bom. Obrigada por ter ligado. Olha, eu aguardo o seu telefonema daqui a alguns meses para você me contar que você colocou em ação. O seu programa é sempre essa hora? A partir de junho será a partir de junho será o meio-dia, mas nós vamos fazer uma divulgação aqui na rádio, tá bom? Tá bom. Tá bom. Beijo grande, fica com Deus. E o programa chegou ao fim. Adorei o que o ouvinte falou, porque assim, essa é uma realidade, né? Gente, não vai dar pra continuar porque eu estourei o limite e tá em cima da hora. Tá bom? Beijo grande, fica com Deus e até a semana que vem.